Olá, humanos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast chamado Chegando à Conclusão. E eu acho interessante falar que eu escolhi esse nome porque, na maioria das vezes, quando eu tenho algum pensamento, eu acabo elaborando a conclusão dessas reflexões à medida em que eu falo sobre esses problemas sensíveis. E quando eu uso esse termo problema sensível, é importante também que esse conceito ele seja compreendido a partir da discussão de Deleuze e Guattari no livro que é Filosofia, onde eles entendem o pensamento como algo mecânico, ou seja, que necessita de algo que o mova, que seria neste caso um problema sensível. Para que fique mais fácil de compreender, vocês podem entender problema sensível como algo que nos incomoda e que provoca, a partir desse incômodo, o pensamento. Então, para Deleuze e Guattari, o pensamento não é algo necessariamente natural, mas provocado. E aí, para este primeiro episódio, eu pensei em falar sobre o amor, que é algo inerente a todos nós, seres humanos, além de ser uma discussão que não se esgota nunca. Para começar, eu preciso dizer que o amor ele é compreendido de formas diferentes a partir dos olhos daquele que o vê. Então, para a psicanálise, o amor é uma coisa, para uma criança, o amor é outra, para uma mãe, o amor é outra coisa, para um idoso, o amor é uma coisa ainda mais diferente. Então, a maneira como nós definimos o amor, ela está entrelaçada ao nosso momento histórico, cultural e social. E apesar de, como eu já disse aqui, o amor ele está nos olhos de quem vê, de uma maneira única, claro, mas também coletiva, no sentido de que todos nós moldamos os nossos pensamentos a partir de nossos conhecimentos de mundo, de nossas experiências dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto. Então, se todos nós experienciamos o mesmo contexto ou contextos similares, é natural que também a nossa ideia de amor seja similar. Apesar de que no mesmo instante em que é uma ideia coletiva, o amor também tem essa questão mais singular, né? Então, muita gente entende o amor como sendo um sinônimo da paixão. Mas eu discordo completamente, porque para mim a paixão ela é como uma droga e ela mexe com a nossa cabeça e domina os nossos interesses. Enquanto o amor, ele pode ser visto, não sei para vocês se funciona assim, mas o amor para mim ele pode ser entendido como um amontoado de sentimentos que se abraçam e formam isso que a gente chama de amor, como se fosse uma colcha de retalhos feita pela nossa avó, sabe? Então são vários pedacinhos de pano ou retalhos de panos diferentes que se unem e que formam uma coisa só. E isto eu chamaria, ou eu chamo, neste caso, né, de amor. Então a ideia de que o amor ele surge na paixão não me parece tão interessante. Eu acho sim que ele vem antes ou depois da paixão, mas eu não creio que ele nasce durante, porque durante a paixão nós estamos cegos e prostrados de certa forma. Então penso que o amor ele não é cego, diferentemente da paixão, sabe? Ele enxerga os pesares também. Então, nossa, quanto então eu tô falando, né? Mas o amor, penso eu, e claro, há discordâncias e tudo bem, porque a graça de falar sobre isso é que haja discordância, mas o amor, para mim, ele é o abraço da compaixão, é o abraço do respeito, é o abraço da admiração, do querer estar junto, do fazer bem ao outro e também a si próprio, porque
na minha visão, o amor é um coletivo de sentimentos bons que se unem à escolha consciente de estar ou não com o outro. Então, diferentemente da paixão, o amor ele não usa vendas, sabe? Ele enxerga o outro. E nesse enxergar o outro, ele vê também os pesares do outro. Então, enquanto a paixão ela vem dos nossos olhos para que a gente não enxergue nenhum pesar, e para que mais do que não enxergar nenhum pesar, a gente enxergue uma idealização daquilo que nós desejamos, o amor ele é nu, ele é cru, e às vezes o amor ele é um pouco doloroso nesse sentido de enxergar o outro de uma forma honesta, sabe? Então é importante também, tendo em vista essa, pelo menos a minha visão de amor, que a gente deixe à margem essa ideia de que o outro nos completa, porque esse pensamento ele tá muito mais ligado a essa falta, e aqui, como diria Juju, né? Tem mais a ver com essa falta ou com esse mito do que com uma lógica que me parece interessante. Então, se a gente pegar nessa perspectiva do mito, os antigos eles contavam que éramos um só ser com 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, e que aí os deuses, eles vendo a nossa completude, sentindo ira por desafiarmos eles resolveram nos separar em pedaços, e aí seguimos buscando até hoje, ou por toda a eternidade, a nossa outra metade, esse pedaço que nos falta e que nós buscamos para nos completar. Então esse mito ele explica como a falta ela é importante para nós, porque de certa forma ela que nos move sempre em frente, eu acho assim, porque um sujeito sem falta ele fica prostrado, ele fica nesse... Aliás, um sujeito com falta ele não fica prostrado, porque essa ausência constante de querer sempre algo, e quando você conquista esse algo, você querer um outro algo, é importante para nós enquanto espécie, enquanto sujeitos pensantes e que precisam de movimento. É profundamente importante que a gente não se sinta completo, porque se em algum momento a gente se sentir completo, acho que tudo perde o sentido. A vida perde o sentido. Então é necessário a incompletude para que a gente busque a completude que nunca deve chegar, sabe? E não é nem que ela não chegue, mas é que ela não deve chegar. Para que a gente tenha uma vida, vou usar a palavra plena, mas porque de certa forma a completude ela tira esse estado de plenitude de nós. Então o amor ele é uma busca, um encontro meio egoísta também, porque nós não buscamos o que odiamos, sabe? Essa ideia de que buscamos o diferente, os opostos se atraem, para mim não faz sentido. Nós buscamos o que nos agrada no outro. Buscamos... Enfim, eu entendo que os defeitos eles são sim parte de quem somos, mas nós buscamos no outro um espelho de nós mesmos. A ideia de que os opostos eles se atraem é pura cultura pop ensinada em filmes, nesses filmes ridículos aí de Hollywood, onde a mocinha ela precisa de um jovem rico para ter sucesso, ou para se sentir completa, ou de um príncipe que vem cavalgando em um cavalo branco. E esses
contos de fadas, eles são profundamente ridículos, porque eles criam imagens de amores improváveis, e eu digo improváveis porque a arte, ela mimetiza a vida, então são improváveis porque sujeitos reais têm problemas reais. Então eu não digo impossíveis, porque eu não acho que esses amores de contos de fadas sejam impossíveis, necessariamente impossíveis, mas improváveis. E não é por eu não usar impossíveis que vocês devem crer nessa ideia de amor de conto de fada, tá bom? Então, assim, quem dera se os grandes problemas dos romances, dos relacionamentos atuais, fossem uma mulher em uma torre ou famílias que são rivais, como em Romeu e Julieta de Shakespeare. Inclusive, os romances mais clássicos, eles trabalham especialmente com a temática do amor impossível, desse amor que é capaz de adoecer o sujeito. E aí eu vou aproveitar, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu aproveito para abrir um parênteses aqui para falar sobre Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. E não é um romance, é uma novela, mas a ideia do triângulo amoroso e dos heróis é muito interessante para que entendamos também como a arte, de forma geral, ela moldou ou ainda molda o nosso pensamento acerca do amor. Lá tem Simão Botelho, que era um rapaz, um jovem que amava Teresa e que se encantou com ela no momento em que os olhos dele se cruzaram. Mas as famílias eram inimigas e por isso o amor deles não pôde ser vivido, né? Qual a consequência disso? Teresa morre num convento. Simão, ele amava muito Teresa e amava ela tão profundamente que também morre de febre, só que aí ele estava não necessariamente numa viagem marítima, mas estava ali no mar, e quando ele morre de febre, inclusive cuidado por Mariana, que é uma heroína dessa novela, o corpo dele, de Simão, é lançado ao mar. E aí Mariana, que também amava Simão, mas ela já não tinha esse amor correspondido por ele, ela abraça o corpo dele, que foi jogado ao mar, e afunda junto com ele e morre também. Então, a própria ideia desses romances, e aqui eu utilizo romance não como gênero, mas romance no sentido de haver um romance ali entre as personagens, traz justamente esse amor tão profundo que não cabe em nós. E aí já me traz à mente também o Soneto do Amor Total de Vinícius de Moraes, que fala também sobre esse amor imenso, e tão imenso que sequer cabe nele, e é uma ideia de amor exagerado, não necessariamente na mesma intensidade que o amor expressado ou vivido ou vivenciado pelas personagens na novela, mas um amor também imenso. E aí ele diz assim: amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te enfim com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar, mais do que pude. Eu, esperto, já tinha deixado esse poema aqui para eu ler. Mas vocês percebem como essa ideia do amor, criada por essa literatura e pela arte de forma geral, elas corroboram assim com um amor que adoece a gente e que tem mais a ver com a dependência emocional do que com o amor em si. Hoje, felizmente,
há discussões mais abertas, igualmente complexas também, sobre o amor. Mas se antes o amor ele adoecia, agora a gente tá numa outra extremidade, que é ninguém ama mais. Bauman, ele aponta justamente essa fragilidade desse amor contemporâneo, dizendo que as relações atuais, elas são, como é que eu posso dizer, elas são momentâneas, elas são efêmeras, é essa palavra, efêmeras. E esse fenômeno nós brasileiros conhecemos como ficada, tá bom? Ou ainda pior, né? Fica, que a gente tem esse hábito de reduzir as palavras. Que é quando você se relaciona com alguém, mas sem compromisso e sem interesse em deixar isso sério ou de construir algo ali com o outro, seja no agora, seja no futuro, próximo ou distante. Mas eu faço essas pausas assim, e eu vou manter esse silêncio também, porque esse silêncio é importante para que a gente pense. Então, quando eu tô em silêncio é porque eu tô refletindo sobre o que tá vindo à mente. Mas há um medo que fica pairando assim no ar, porque ninguém quer a responsabilidade de um afeto real ou de um compromisso. Há riscos, e eu entendo que há riscos, e há também muita desconfiança. O contemporâneo, e dentro desse próprio sistema da estrutura em que nós vivemos, inclusive nessa estrutura capitalista de produção sempre acelerada e de falta de tempo, até para assumirmos também essas responsabilidades que estão para além, sabe, do eu, desse ego que nesse sistema a gente é educado a ser eu e esquece que há um coletivo, que há uma comunidade, ou que somos, ou que deveríamos ser uma comunidade, em um mundo que nos cobra tanto. Então, desconfiar do outro é também uma maneira de nos defendermos, sabe, da possibilidade ou das possibilidades do outro ter algum domínio sobre nós, ou do outro, de alguma forma, tirar a gente da rota, dessa rota que nos leva ao eu, sabe, dessa rota que pensa no eu. Quando eu era criança, e aqui eu já vou dar essa quebra aqui, total, de pensamento até, mas quando eu era criança eu entendia o amor como algo intocável, imaculado. Aí veio a adolescência, e na adolescência eu pensei que esse sentimento, esse amontoado de sentimentos, como eu defendi aqui, ele estava distante da realidade, ou pelo menos da minha realidade. Hoje eu já entendo o amor como essa coxa de retalho que eu já falei aqui, mas eu não posso descartar também que o amor é lindo e emocionado. E eu não falo emocionado cego, tá bom? Como na paixão. Mas no sentido mais assustador dessa palavra. No sentido de ser um laço profundo, muito profundo, de sentimentos entre os amantes. E eu cheguei a essa conclusão porque assim, se eu amo intensamente ou imensamente, há outras pessoas que também amam assim ou tanto quanto eu. Algumas pessoas falam que só encontramos um grande amor na nossa vida, né? E de certa forma, essas pessoas têm razão também. E digo mais, nós sabemos quando encontramos esse amor. Antes, eu achava assim que esse amor era romântico, sabe? Esse amor único. Mas eu percebi com a maturidade que tenho hoje, no auge desses 26 anos de velhice, que
que essas pessoas têm razão. No sentido de dizer que há um amor, um único grande amor, mas não no sentido de que esse amor é necessariamente romântico. Nós somos naturalmente sujeitos poliamorosos, no sentido de que na vida nós temos um grande amor, mas que nós amamos ao mesmo tempo várias pessoas. Porque, por exemplo, nós amamos nossos pais, nós amamos nossos parentes, alguns deles pelo menos. Nós amamos nossos amigos, nós amamos nossos amores, né? Mas nós somos sujeitos naturalmente de amor coletivo. Mas nós encontramos um grande amor na vida, sim. E às vezes esse grande amor, ele é uma pessoa não romântica, sabe? Que não faz parte desse rolê romântico. Um amigo, uma amiga, sei lá, uma pessoa aleatória da vida. Mas não necessariamente precisa de ser um amor romântico. Esse grande amor não precisa de ser romântico necessariamente. E é preciso também que a gente tenha sempre em mente que o amor, ele não é uma novela portuguesa e nem deve ser também. Porque o amor é esse olhar pela manhã, sabe? Aquele primeiro olhar pela manhã, ou o primeiro olhar da manhã. É o sentir quando aquela brisa mansa sopra assim lentamente o nosso corpo. Acho que o amor é nesse sentido, e não romantizando o amor, porque há pesares no amor, mas no sentido de que também há muita beleza, e essa beleza é imensa também. Há uns dias eu até li que... Como é que tava? Eu não lembro necessariamente como é que tava, mas era mais ou menos assim, de que se você não encontrou amor, mas alimenta o animal faminto, você é esse amor. De que se você não encontrou amor, mas brinca com a criança, você é esse amor. E isso mexeu comigo, mas é justamente isso. É preciso olhar para dentro. Primeiro porque somos nós o nosso primeiro amor, e segundo porque nós buscamos no outro o nosso retrato. E saber quem somos é muito importante quando encontramos o outro. Até mesmo para que a gente não ame alguém que não está alinhado com quem somos ou com o que nós desejamos para nós. E é isso, assim, se me perguntar agora o que é o amor, eu vou dizer que cheguei à conclusão, ou talvez não, de que, e eu já até falei sobre isso no Instagram também, de que tem a ver com essa idealização, no sentido não de imaginar algo inalcançável, mas utópico, né? Mas no sentido de desejar e de caminhar na direção desse desejo, de buscar alguém que esteja alinhado com o que eu desejo para mim. Porque nada adianta você buscar um amor que não esteja alinhado com os seus ideais, com quem você é e com o futuro que você deseja para você também. Então, se eu pudesse definir agora uma imagem que resume para mim essa ideia de o que é amor, eu vou dizer que o amor é um senhor que se senta numa cadeira de balanço na calçada de sua casa branca. E essa casa branca, ela tem um muro enorme, um muro de terra. E nesse muro há muitas plantas assim frutíferas que esse senhor cuida todo santo dia. E uma hortinha lá que ele colhe todos os dias algo para ele, algum ingrediente para ele misturar ali no seu prato daquele dia. E é isso, o amor é isso pra mim. É nessa perspectiva que eu penso, que eu vejo e que eu idealizo o amor, mas não no sentido, novamente, não no sentido de criar uma imagem do amor, não no sentido utópico de idealizar, mas no sentido de desejar, de se mover na direção desse desejo,
da concretização desse desejo. E é isto, manos. Cuidem-se, deixem o like aí. Comentem também o que vocês pensam sobre amor. Se faz sentido para vocês o que eu penso sobre amor ou não. E se não faz sentido o que eu penso sobre amor, então colaborem aí com uma nova reflexão ou com uma nova conclusão acerca do que é o amor, do que pode ser o amor, do que é o amor para você. Tá bom? Que é muito isso, né? O que é o amor para você. Tá bom? É isso. Cuidem-se.